Vou desligar a câmera, porque meu computador, ele começa a dar pau aqui em tudo à noite. Então, vamos lá. Já estamos gravando a aula. Estou indo para o exemplo de números Wombles. Eu não sei qual é o número desse exemplo, mas é uma situação de uma transformação cíclica. Olha que legal esse exemplo, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha. Antes de eu até de ler o enunciado do exercício, eu vou fazer algumas análises desse gráfico aqui com vocês, tá bom? Então, o que esse gráfico está me dizendo? Quando eu olho para o gráfico, não estou lendo o enunciado, nem estou pensando no enunciado, tá? Eu vejo que eu tenho aqui um ponto A, de A para B eu tenho uma transformação onde o volume aumentou de 0,1 para 0,2 e a pressão se manteve constante. Então, se eu olhar de A até 2, nesse trechinho, eu sei que foi uma transformação do tipo isobárica. Tá? O que mais eu sei dessa transformação que ocorreu de 1 para 2 isobárica, sem pensar no enunciado, apenas olhando para o gráfico? O gás expandiu, tá? Teve aí uma expansão desse gás. Então, ao expandir o gás, eu sei que ele teve uma variação de volume que é positiva, portanto, isso significa que o gás realizou um trabalho. Então, o trabalho foi realizado pelo gás, de A para 2. O que mais eu consigo descobrir? Se eu pensar no produto PV igual a nRT, e eu olhar o produto PV no ponto A, eu sei que esse produto PV, ele vai ser 6 vezes 0,1. Estou esquecendo até aqui do 10 à quarta. 6 vezes 0,1, isso aqui vai me dar 0,6. Então, essa temperatura é 0,6 dividido por um número constante, NR. Se eu pensar no produto aqui no ponto 2, se eu pensar no produto PV no ponto 2, o meu produto PV no ponto 2, ele vai dar 6 vezes 0,2. E 6 vezes 0,2, isso aqui vai me dar 1,2. Então, esse produto aqui dá 1,2 no ponto 2, e esse produto dá 0,6 no ponto 1. O que significa que a temperatura no ponto 2 é maior do que a temperatura no ponto 1. Então, se eu pensar em termos de energia interna do gás, eu vou dizer que essa energia interna do gás é positiva também, tá? Por quê? Porque a temperatura aumentou, teve uma variação de temperatura positiva, tá? Então, eu já sei, só de olhar de A para 2, que o trabalho é positivo, que a variação da energia cinética também foi positiva, porque a temperatura aumentou. Isso significa que o gás recebeu calor nesse trecho. Como é que eu sei que ele recebeu calor? Porque toda a quantidade de calor, uma parte vira trabalho e a outra parte vira energia interna do gás. Pode chamar de ΔU ou ΔEC, tá certo? Estou usando aqui a primeira lei da termodinâmica. Então, eu analisei tudo que eu podia aqui em relação a essa reta que ia de A até 2. Vou analisar agora o que acontece nesse outro pedacinho aqui, ó. Não estou preocupada com o enunciado, eu estou analisando o gráfico, tá? Eu estou analisando o gráfico de 2 para B. Não é um ciclo, pelo que eu entendi. Tem dois caminhos. O que ele vai de A para 2 para B, que seria o segundo caminho, e um outro caminho que o gás vai de A para 1 para B. Tá? Ele está, pelo que eu entendi, fazendo dois caminhos diferentes. Quando eu olho esse trecho aqui, ó, que ele vai de A para B, que ele está indo de 2 para 1, ao ir de 2 para o B, né? 2 para 1 não, de 2 para o B, o que eu sei que acontece aqui, ó? É uma transformação de que tipo de 2
para 1. De 2 para 1, eu sei que essa transformação é isovolumétrica. Como é que eu sei que essa transformação é isovolumétrica? Aqui onde está marcado o ponto 2, o volume vale 0,2 para a pressão 6. Onde está marcado o ponto B, o volume também é 0,2. E a pressão também é 3. Se essa transformação é isovolumétrica, isso significa que não teve variação de volume. Se não teve variação de volume, não teve trabalho sendo realizado. O trabalho foi 0. Tá? O que mais eu sei desse trecho 2B? Vamos pensar na temperatura. PV igual a nRT. Vamos olhar o produto PV, onde está o númerozinho 2. O produto PV, onde está o número 2, o P é 6, o V é 0,2. Esse produto PV, ele vai me dar 1,2. Dividido por uma constante, eu vou saber quanto vale a temperatura, tá? Agora eu vou olhar o produto PV no ponto B. Quando eu for olhar o produto PV no ponto B, o que eu vou observar ali no ponto B? A pressão é 3, o volume é 0,2, 3 vezes 0,2 vai me dar 0,6. 0,6 dividido por nR, que é a mesma constante que eu tenho aqui, ó, vai me dar temperatura. O que significa que a temperatura no ponto B é menor do que a temperatura no ponto 2. De 1,2 para 0,6, esse produto PV diminuiu. E o produto PV está relacionado com a temperatura. Se a temperatura diminuiu, isso significa que a energia interna do gás diminuiu também. Tá? Lembrando que a energia interna de um gás, ela é 3 meios de nR delta T. Se o delta T aumenta, a energia cinética aumenta. Se o delta T diminui, essa energia cinética diminuiu. Então, o que eu sei? Eu sei que ele não realizou o trabalho, e eu sei que a variação de temperatura foi negativa, portanto, ele perdeu energia interna. Usando a primeira lei da termodinâmica, toda a quantidade de calor que eu forneci, uma parte virou trabalho, outra parte virou energia interna. Mas, Láucia, nesse caso, não teve trabalho. Concordo. E essa energia interna, ela é negativa. O que significa que essa quantidade de calor trocada com o meio externo também vai ser negativa. O gás perdeu calor nesse trecho 2,1. Então, o que eu sei? De A para 2, ele realizou um trabalho positivo. Eu sei que teve um aumento de energia interna porque aumentou a temperatura. O gás realizou um trabalho. De 2 para B, não teve trabalho, porque é isométrico. Tá? Eu sei que a temperatura diminuiu, portanto, a energia interna do gás diminuiu, o que significa que ele perdeu calor para o meio externo. Agora, vamos olhar o caminho 1. O que acontece nesse caminho 1? De A para 1 e depois de 1 para B, tá bom? Então, olhando de A para 1, que transformação eu tenho de A para 1 nesse outro caminho? De A para 1, eu sei que o volume não mudou. No A, o volume vale 0,1. No ponto 1, o volume também vale 0,1. Então, de A para 1, a transformação foi isovolumétrica. Isovolumétrica significa que não teve variação de volume. Portanto, não teve trabalho sendo realizado. Porque trabalho é quando o gás expande ou quando o gás comprime. O gás empurra o êmbolo ou o êmbolo comprime o gás. Então, não teve trabalho sendo realizado. O que aconteceu com a temperatura de A para 1? Vamos pensar no produto PV no ponto A. A gente já sabe que o produto PV está relacionado com a temperatura. Então, o produto PV no ponto A vai dar 0,6. Se eu pensar no produto PV no ponto 1, esse produto PV vai dar 3 vezes 0,1, o que vai me dar
0,3. Então, de A para 1, a temperatura diminuiu, porque o produto PV é NRT. Então, a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, a variação de temperatura, então, é negativa, o que significa que a energia interna desse gás também vai ser negativa. Olhando para a primeira lei da termodinâmica, toda a quantidade de energia que eu forneço, uma parte vira trabalho e uma parte vira energia interna. Se nada virou trabalho, se o trabalho é zero, a quantidade de calor que foi trocada ficou negativa, porque essa energia interna é negativa, o que significa que esse gás perdeu calor. Ok? Agora vamos ainda olhar nesse caminho 1. Agora eu estou olhando de 1 para B. O que acontece de 1 para B? De 1 para B, o que a gente observa? Uma transformação do tipo isobárica. Tá? O que significa que a pressão continua constante e o volume aumenta. Então, o volume no ponto B é maior do que o volume no ponto A. O que significa que teve um trabalho positivo nesse caso, já que o gás expandiu. Tá? O que aconteceu com a temperatura de 1 para B? Para saber o que aconteceu com a temperatura, eu olho sempre o produto PV. Olhando o produto PV no ponto 1, a gente já sabe que ele dá 0,3, o P vezes o V. Olhando o produto PV no ponto B, ele é 3 vezes 0,2, o que vai dar 0,6, o que significa que a temperatura aumentou. Quanto mais longe eu tiver do meu eixo aqui, maior é a temperatura, tá? Desse eixo aqui que marca o encontro da pressão e volume aqui no zero. Quanto mais afastado eu tiver, maior a temperatura. Então, a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, a energia cinética desse gás aumentou também. Então, eu tenho um trabalho positivo, uma energia interna positiva, o que significa que esse gás recebeu calor. Então, eu não olhei para o problema, eu só vi que eu tinha duas possibilidades, um caminho 1, que era de A para B, primeiro por um processo isométrico, depois isobárico, e aí eu tinha um caminho de A para B, que era o processo 2, começava por isobárico e depois ia para isométrico. E aí eu analisei tudo o que acontecia na situação, só para ver se vocês entendem o que é a leitura de um gráfico, tá? Agora eu vou pensar no que o problema quer. Então, eu vou apagar todos esses meus rabiscos. Melhor, eu vou subir a tela, vou colar o enunciado de novo e vou ler o enunciado, agora que eu já sei interpretar esse gráfico. Vamos ver o que o problema quer. Né? Pode ser que o problema não quisesse nada disso que eu falei, mas eu quis fazer uma análise do gráfico com vocês. Então, lendo o enunciado do exercício. Certa quantidade de gás perfeito pode passar de um estado A para um estado B por dois caminhos possíveis. Uma transformação isocórica, que é o mesmo que isométrica, seguida de uma isobárica. Tá? Então, volume constante, depois pressão constante, caminho 1. Caminho 2, uma transformação isobárica, seguida de uma isocórica. Então, pressão constante, para depois ter volume constante. Item A. A que estado, A ou B, corresponde maior temperatura? Então, ele quer saber se a temperatura é maior no ponto A ou se a temperatura é maior no ponto B. Para saber em qual ponto a temperatura é maior, eu preciso olhar o produto PV. Porque PV é nRT, ou então eu chamo de constante vezes temperatura. Já que o número de mols não está mudando, R é a constante geral dos gases, eu vou chamar esse N vezes R de uma constante K. Então, onde for maior o produto PV, maior vai ser a temperatura. Eu vou chamar essa temperatura de TA. No ponto A, 6 vezes 10 à quarta, agora eu estou usando 10 à quarta, multiplicado pelo volume, que é 0,1,
Isso é a constante K vezes a temperatura TA. O que vai me dar um 6 vezes 10 a terceira. Tá? Então, a temperatura A seria algo em torno de 6 vezes 10 a terceira dividido pela constante. No ponto B, eu vou fazer PB, VB, igual a constante vezes TB. No ponto B, a pressão é 3 e o volume é 0,2. Então, 3 vezes 10 a quarta, com um volume que é de 0,2. Isso é a constante K vezes a temperatura no ponto B, que vai me dar 0,6, que é o mesmo que 6 vezes 10 a terceira. O que significa que a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto B. Eles têm a mesma temperatura em A e B. Então, eu não posso dizer que no ponto a temperatura é maior do que no ponto B, pois o produto PV para esses dois pontos dão o mesmo valor. Tá? Item B. Qual é a variação de energia interna do gás no caminho 1 e no caminho 2? Depois, em qual dos caminhos é maior o trabalho realizado pelo gás? Ele quer que eu calcule os trabalhos. E em qual dos caminhos é maior a quantidade de calor trocada pelo gás? Quanto vale essa quantidade de calor? Então, vamos aqui para o item B primeiro, né? Só li os itens para ver se eu não vou ficar repetindo demais a mesma coisa. Ele quer saber a variação de energia interna do gás no caminho 1 e no caminho 2. Então, a variação de energia interna no caminho 1 e no caminho 2, ela vai ser a mesma. E por que ela vai ser a mesma? Porque o produto PV no ponto A e no ponto B é o mesmo. Então, se o produto PV no ponto A e no ponto B é o mesmo, isso significa que a variação da energia interna nesses dois pontos, por esses dois caminhos, é a mesma. E ela vale 0. Por que ela vale 0? Se a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto B, então, independente do caminho que ele faça, não existe variação de temperatura entre A e B. Se não existe variação de temperatura entre A e B, não existe variação de energia cinética. Não importa que caminho ele faça. Se ele vai pelo caminho 1 ou se ele vai pelo caminho 2, não teve variação de temperatura, porque A e B têm a mesma temperatura, o mesmo produto PV. Então, energia cinética é 3 meios de nRT, ΔT, não teve ΔT. Então, a variação de energia interna, tanto pelo caminho 1 pelo caminho 2, valem 0. Em qual dos caminhos é maior o trabalho realizado pelo gás? Calcule esses trabalhos. Aqui eu vou fazer separado, tá? Caminho 1 do caminho 2. Olhando para o caminho 1, como é que é meu gráfico se eu olhar pelo caminho 1? Ele vai de A, aqui para baixo, e depois para o B. O que a gente sabe que acontece de A para esse ponto aqui embaixo? A gente já sabe que não tem trabalho, porque não tem variação de volume, não tem área embaixo dessa reta. Tá? Agora, nesse trechinho aqui, ó, eu tenho uma área aqui embaixo. Portanto, o gás expandiu, tem um trabalho sendo realizado. Esse trabalho, por ser um processo isobárico, ele pode ser calculado como P delta V ou ainda a área do gráfico, vai dar na mesma, nesse caso, tá? Se eu fizer o produto P delta V, o P é constante aqui nesse ponto, ele vale 3 vezes 10 a quarta, e o delta V foi de 0,1 para 0,2. Então, o trabalho realizado nesse primeiro caminho vai ser 3 vezes 10 a quarta, multiplicado por 0,1, que é a variação de volume, o que vai dar 3 vezes 10 a terceira joules, pelo caminho 1, tá? Lembrando que tem um trecho aqui que o trabalho é 0.
Se eu olhar pelo caminho 2, o que acontece pelo caminho 2? Então, eu olhei o caminho 1, agora eu vou olhar o caminho 2. No caminho 2, ele sai do A, é isobárico e depois é isométrico para o B. Bom, é isso que ele faz. O que significa que nesse primeiro trecho, eu tenho uma área aqui embaixo, ó, dessa primeira reta, que é o trabalho. E vejam, essa área aqui, com certeza, é maior do que a área pelo caminho 1. Então, de novo, quando eu for calcular essa área, eu posso fazer P delta V, porque a pressão é constante, ou ainda eu posso calcular a área do gráfico. A pressão aqui em cima, ela é 6 vezes 10 à quarta. E a variação do volume é de 0,1 para 0,2. Então, eu fico com 6 vezes 10 à quarta, multiplicado por 0,1, o que significa que esse trabalho no segundo caminho é de 6 vezes 10 à terceira joules. Então, o caminho 2 realiza mais trabalho do que o caminho 1, porque eu tenho mais área. E nesse trechinho aqui, ó, nesse trechinho aqui não teve trabalho, tá? Porque não teve variação de volume. Quando não tem variação de volume, não tem área embaixo dessa retinha. Então, não tem trabalho sendo realizado. Com isso, nós respondemos o item C. Agora, vamos pensar no item D. Em qual dos caminhos é maior a quantidade de calor trocada pelo gás? Então, aqui, opa, minha luzinha não quer subir. Vai subir um pouquinho. Então, aqui eu vou pensar na primeira lei da termodinâmica. Pelo caminho 1, eu vou pensar quantidade de calor é igual a trabalho mais energia interna do gás. Então, o que eu sei? Eu sei que no ciclo, a variação da energia interna do gás foi 0. De A para B, não é um ciclo, né? De A para B, a variação de energia interna foi 0. Tanto faz pelo caminho 1, como pelo caminho 2. Estou olhando aqui o caminho 1, tá? Mas no caminho 1, o trabalho foi de 3 vezes 10 à terceira. Então, a quantidade de calor que ele recebeu foi 3 vezes 10 à terceira joules mais 0. Agora, se eu pensar no caminho 2, o que acontece no caminho 2? Quantidade de calor é trabalho mais energia interna do gás. De novo, de A para B. Variação da energia interna, de novo, 0, porque de A para B não teve mudança de temperatura. A e B têm a mesma temperatura. Mas a quantidade de calor de A até B é igual ao trabalho de A até B, que é a segunda área, que é um 6 vezes 10 à terceira, mais 0, que é 6 vezes 10 à terceira. Daqui eu concluo que o caminho que recebeu a maior quantidade de calor foi o caminho 2. E eu fiz o cálculo aí dessas quantidades de calor para vocês verem quanto é que cada uma delas está valendo, ok? Ficou meio longa a minha resolução, porque eu quis analisar primeiro o gráfico, ponto a ponto desse gráfico, para poder lembrar com vocês um pouquinho o assunto, né? Eu gosto da questão assim, de analisar. Demoramos para pensar nela, mas o legal é que a gente conseguiu pensar em bastante coisa nessa questão. Tá? Cansou só de olhar, Daniel? Foi uma aula inteira para uma questão, né, Daniel? Pelo amor de Deus, esse assunto não acaba mais. Eu vou fazer rapidinho a chamada. E antes de pensar em qualquer outro exemplo, eu preciso falar em rendimento com vocês. Não sei se vai dar tempo de fazer isso hoje. Mas vamos olhar aqui. No PowerPoint tem a resolução desse exercício bem bonitinha para vocês, tá? Mas aí, olha, tem mais de um slide de resolução, tá certo? Tem 3 slides aí mostrando a resolução do exercício. Abner, se estiver presente, põe um S para mim no chat. André tá por aí, o André Silva, o André Vini,
André Vini, cadê você? Arthur, cadê o Arthur? Salve, salve, Arthur. Carol, Carolzinha, salve, Carol. Daniel, aê, Dani, tá dando uma de Shakira. Estou aqui. Vamos lá, Dieguito tá aí? Cadê Dieguito? Edu, salve, salve, Edu. Efraim, Efraim tá aí. Isso. Felipe, cadê o Fê? Salve, Fê. Gabi, cadê a Gabi? Salve, Gabi. Gi, salve, salve, Gi. Gui, João Honorato, João Pedro, o Carvalho, né? Tá aí o João Pedro Carvalho. O João Pedro Salmento, também não. O José William. Ju, cadê a Ju? Oi, Ju. Léo, salve, salve, Léo. O outro Léo, o Takanashi. Ok, Léo. Letícia, cadê a Lelê? Oi, Lê. Deixa eu montar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê a Lorenza? Lorenza tá por aí. Lorenzo. Lucas. Lucas Eduardo. Lorenzo está. E Luquinhas. Lucas Fernandes. Matheus Estevam. Matheus Gonçalves. Micael. Salve, Micael. Murilo. Aí, Murilo, tá respondendo o Richard. Vai lá, Richard, responde Murilo, então, tá? Cadê o Nicolas Pontes? Oi, Gu, chamei sim, Gu. Você não me respondeu, Gu? Não, não chamei Gustavo. Não chamei Gustavo, Gu. Seu nome não tá aqui na minha lista, Gu. Laia, qual que é seu RA, Gustavo? É a primeira aula que você tá vindo, Gu? Que seu nome nem aparece aqui na minha lista e você não se manifestou antes. 20. Mas é a primeira aula que você tá vindo agora, Gu? Mas eu não te chamei em nenhuma outra aula e você não se manifestou. Então, é a sua primeira presença aqui, já que você não se manifestou, eu não te chamei mesmo, né? Tá na aula errada? Ai, vamos lá. Peraí que eu já me perdi aqui na chamada. Eu parei no Murilo. Vamos lá. Calma lá. O Nicolas. Ele é do outra turma, tá na aula aqui. Cadê o Nicolas? Tá aí. Ok. Paulo Roberto. Pedro Salles. Cadê Pedrinho? Oi, oi, Pedro. Cadê a Poli? Poliana. Raíssa. Cadê a Raíssa? Ricardo. Ai, eu sabia que vocês iam fazer isso, Ricardo. Ai. Gustavo. Dá uma olhada aí no seu horário, Gu. Cadê o Juan? Cadê Juan? Salve, Juan. Samuca, cadê Samuel? Richard, você tá aí, Richard? Ai, desculpa, que entrou um aluno aí meio perdido, eu acho. Vai lá ver, Gu, que turma que você é. Boa noite, Gu. Ok, Richard. Já o seu amigo até respondeu, o Murilo até respondeu para você.
O Richard tá aí. Cadê o Samuel? Já perdi o Samuel aí. Cadê o Ti? Tiago, cadê você? Oi, Titi. Cadê o Vini Gavon? Salve, Vini. O Vini Oru. E a Vicky. Cadê a Vitória? Tá por aí? Salve, salve, Vi. Pessoal, tô encerrando a aula por aqui, tá certo? Que é uma aula só, passa rapidinho. Uma ótima semana para vocês. Quem for participar da gincana, uma boa gincana. E a gente se fala de novo na aula de segunda-feira, tá certo? Aproveita aí essa semana para trabalhar na nossa lista, quem não for participar. Obrigado pela presença na aula e até segunda-feira da semana que vem. Eu vou encerrar a gravação. Passou muito rápido essa uma aula, foi um exercício só, olha isso, né?